Botafogo perto de acerto com o campeão mundial com a Argentina. Pedrinho tem nome para novo treinador do Vasco. Prefeitura desapropria terreno e Flamengo oficializa a construção do estádio. Meu nome é Alvin e essas são as notícias de hoje. Thiago Almada topa projeto do Botafogo e negociação esquenta. Botafogo avança nas negociações com Thiago Almada, de 23 anos, e o primeiro obstáculo foi vencido, que era convencer o jogador. O argentino já deu o ok para o Botafogo e falou que topa voltar ao futebol sul-americano. Agora, o segundo passo. O Botafogo tem que convencer o Atlanta United a vender o atleta. O Botafogo em breve fará uma proposta ao time dos Estados Unidos. Na cláusula de contrato de Almada estará incluído um acordo entre clube e jogador, uma promessa de uma futura transferência para algum clube europeu que é administrado por John Textor. No início do ano, o Atlanta United recusou uma proposta de 20 milhões de euros do Botafogo, aproximadamente 106 milhões de reais. Vale lembrar que essa verba que seria para a contratação de Almada foi utilizada para a contratação de Luiz Henrique. O contrato de Almada com o Atlanta United é até junho de 2025. Agora resta esperar para ver se o clube vai aceitar vender Almada ao Botafogo. Cruzeiro contrata o Wallace da Udinese. O Wallace vai assinar um contrato de 3 anos com a Raposa. Foram pagos 6 milhões de euros pelo jogador, aproximadamente 37 milhões de reais. Existe a possibilidade ainda do acordo chegar a 7 milhões de euros se o atleta cumprir algumas metas no contrato. O Wallace vai chegar já nas próximas semanas para poder fazer exames médicos e assinar o contrato com o Cruzeiro. Jair Ventura é o nome mais cotado para assumir o Vasco da Gama. O Vasco atua nos bastidores do mercado para poder contratar um novo treinador. E existe uma lista que foi feita pela diretoria do clube em acordo com vários conselheiros e Pedrinho. E um dos nomes que surgiu por lá é Jair Ventura. O treinador não é o plano A do Vasco da Gama, mas ainda quando estava treinando o Atlético Goianiense, já era um nome colocado como uns nomes de peso para poder treinar o Cruz Maltino. O que chama a atenção da diretoria do Vasco para trazer o treinador é o sistema defensivo. Segundo apurações da diretoria, o treinador Jair Ventura é famoso por ter defesas muito sólidas. Outra situação muito fácil de resolver para o Vasco é a questão financeira, já que Jair Ventura tem um salário que seria acessível à realidade do Vasco da Gama. Independente do treinador que chegar, vale lembrar que Pedrinho só quer assinar contrato até o final da temporada para depois renovar e ver o que vai acontecer. Palmeiras vende Estevão para o Chelsea. Estevão vai atuar mesmo pelo Chelsea. Nesse sábado, o Palmeiras fechou o acordo com o clube. Estevão foi negociado com uma venda que pode atingir o valor de 358 milhões de reais. O negócio estava encaminhado desde o mês de maio, mas faltava mesmo a assinatura para concretizar a situação. O clube vai pagar os 45 milhões de euros da multa, ou seja, 261 milhões de reais. Mas além desse valor, ainda podem ser pagos mais 16 milhões e meio de euros por Estevão, valor que poderia ser atingido se o atleta cumprir algumas metas que existem em contrato. Vale lembrar que desse valor todo, 70% vai para o Palmeiras e 30% vai para o jogador. Prefeitura desapropria terreno e Flamengo oficializa a construção do seu estádio. Foi publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro a desapropriação do terreno do gasômetro, que é um terreno da Caixa, onde será construído o estádio do time do Flamengo. O Flamengo negociava há anos com a Caixa, que é dona lá do terreno e de outros grandes terrenos no estado do Rio de Janeiro. Mas a Caixa e também Flamengo nunca conseguiram entrar em um acordo. Por isso, o prefeito Eduardo Paes decidiu intervir e desapropriar o terreno. A desapropriação, para você que está nos assistindo entender melhor o que significa, basicamente significa que o terreno será leiloado de forma judicial, com um valor mínimo estabelecido e aí também uma série de exigências que vai ser feita para quem conseguir comprar o terreno. Essa desapropriação está prevista na Constituição, desde que existe interesse público na compra do terreno. Ou seja, o Flamengo vai ter que comprar mesmo o terreno com seu dinheiro, mas vai ter que fazer benfeitorias em volta do estádio para que seja algo benéfico à população e também à cidade do Rio de Janeiro. Segundo consta, Flamengo e outras empresas estão interessadas no terreno e vão fazer parte do leilão, mas apenas o Flamengo hoje é capaz de cumprir todos os requisitos no pedido na hora do leilão. Agora resta esperar para ver o que vai acontecer, mas parece que finalmente vai sair o estádio do clube carioca. Fernando Diniz é demitido e está fora do Fluminense. É o fim do dinizismo no Flu. Depois de derrota para o Flamengo no Maracanã domingo e o Fluminense continuar na lanterna do Campeonato Brasileiro, Diniz é demitido do clube. 7 meses depois de conquistar a Libertadores da América, título inédito no Fluminense, Fernando Diniz deixa o Fluminense e quem assume por enquanto é Marcão. Marcão vai comandar o Fluminense na partida contra o Vitória na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Inclusive, Diniz vai receber entre 6 e 7 milhões de reais em multa rescisória do time do Fluminense. Em entrevista coletiva, o treinador disse que admite que houve realmente um relaxamento do elenco depois de conquistarem a Libertadores da América e também a Recopa.
eu deixo a pergunta pra você. Quem será o novo treinador do Fluminense? O presidente do São Paulo, Júlio Casares, revela avanço por Thiago Mendes, do Lyon. O presidente Júlio Casares do São Paulo deu uma entrevista e falou que as negociações com Thiago Mendes estão avançadas e que o jogador pode pintar no tricolor paulista. Eu tenho conversado com o nosso pessoal do São Paulo, está evoluindo. Depende, claro, do time de lá do Catar, mas é uma questão burocrática, administrativa, e eu acredito que está caminhando bem. O importante é que o atleta quer, a família quer, nós queremos e nós haveríamos de ter uma negociação que seja bom para todos os lados, disse ele em entrevista à ESPN. Fora do furacão, Cuca informa ao elenco seu desligamento do clube. O Atlético Paranaense vem sofrendo empates nos últimos minutos, nos últimos jogos, e acabou irritando o próprio treinador. Depois de sofrer com protestos na zona mista pela torcida do Atlético Paranaense, o treinador se irritou e na entrevista coletiva falou que a culpa é dele e ainda disse que seria melhor para o Atlético Paranaense talvez que ele saísse para o time melhorar. Ainda internamente, um assunto surgiu, uma suposta proposta do Cruzeiro por Cuca. Isso pode ter meio que abalado as estruturas do relacionamento de Cuca com a diretoria do Atlético Paranaense, já que o treinador, que é o comandante do seu time, pode estar negociando com outro clube. A saída precoce de Cuca, obviamente, levanta todas essas dúvidas. Vale lembrar que o treinador Cuca é sonho de Alexandre Matos, diretor de futebol hoje que trabalha lá no Cruzeiro. Porém, perguntado sobre isso, Cuca respondeu e ficou bastante irritado. O treinador falou que a notícia é desrespeitosa com ele, com o Atlético e com o Cruzeiro. Reforços no Vasco. Souza e Alex Teixeira acertam salários. Felipe Coutinho quer voltar ao Vasco, mas uma das exigências que o cara fez foi a contratação de Souza e Alex Teixeira. E parece que o Vasco vai mesmo ceder e já fechou até o valor dos contratos. Segundo informações de setoristas vascaínos, Souza e Alex Teixeira acordaram com o Pedrinho um salário de R$150 mil por mês. Outro jogador que interessa ao Vasco da Gama é Thales Magno, que também pode pintar lá no Cruz Maltino. Depois da vitória de 4-1 sobre o São Paulo, as coisas parece que amenizaram. E agora sim, parece que Felipe Coutinho vai rescindir o seu contrato com o Aston Villa e ser anunciado pelo Cruz Maltino. Segundo outras informações, ele pode ser anunciado a qualquer momento. Marcos Braz fala sobre procura do Cruzeiro por Gabigol. O Flamengo venceu o Fluminense por 1-0 e na zona mista, Marcos Braz deu uma entrevista para falar sobre Gabigol e a situação dele. O Flamengo não responde se a renovação vai andar e também fica meio que em cima do muro ali quando fala sobre a saída do atleta. Marcos Braz falou isso aí. Pedrinho é o presidente da SAF do Cruzeiro. Eu não sei com quem o Landim fala nos outros clubes. Enfim, se ele procurou o Landim, é assunto de presidente para presidente. Não tem mudança. A situação do Gabigol será resolvida da maneira mais correta possível, tanto da parte do clube quanto a dele. Wagner Love deixa o Atlético Goianiense e é anunciado pelo Avaí. Wagner Love anunciou sua saída do Atlético Goianiense. Agora, o atacante de 40 anos foi anunciado pelo Avaí e vai disputar a Série B. Mais uma vez, boa sorte pro Wagner Love nessa sua nova trajetória aos 40 anos. Você que nos assistiu até aqui, o que você achou das notícias de hoje? Não esquece de deixar o seu like, também o seu comentário. Ah, e segue a nossa página aí também se você ainda não segue.